A grande realidade dos brasileiros é uma só: falta de dinheiro. A maior parte dos brasileiros não conseguem ter dinheiro disponível para poder fazer todas as suas atividades necessárias para ter uma vida mais tranquila. Principalmente para quem está abrindo o seu negócio ou às vezes está com problema também em conseguir pagar as suas dívidas. E qual que é sempre a saída? Ir para um banco, né, uma atividade financeira tradicional, para você conseguir pegar dinheiro emprestado, pagar altas taxas de juros e muitas vezes não consegue pagar, viram juros acumulativo e infelizmente acaba deixando aí o seu nome sujo no mercado. E isso acaba atrapalhando e até mesmo fechando o seu negócio ou até mesmo tendo problemas gravíssimos para sua família. Essa é a grande verdade. Hoje a maior parte dos brasileiros vem sofrendo com isso, na falta do poder de compra e principalmente com a taxa de juros abusiva, tanto em cartões quanto em financiamentos de bancos. Hoje eu trago para você aqui uma aula completa de como que você pode usar o DeFi para poder fazer empréstimos descentralizados com taxas de juros anuais muito menores do que um banco cobra às vezes mensalmente, de uma forma bem tranquila e fácil de você entender. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Bom, povo rico, antes de mais nada, quero aqui agradecer muito a força que vocês têm dado aqui para o canal. Lembrando que tem vídeo todos os dias, o engajamento tem aumentado, mas se você puder deixar aquela força compartilhando, deixando o teu like e, obviamente, comentando, isso é fundamental. Se você quiser entrar no meu grupo do Telegram gratuito para você poder tirar suas dúvidas, é um grupo todo organizadinho para você poder saber mais tudo que está rolando no DeFi. Fique à vontade. Lembrando também que no YouTube eu tenho um sistema de membros, dá essa força, onde você ganha aulas exclusivas para aprender mais sobre DeFi e ajuda o canal a crescer. Então, antes da gente começar na prática, para eu poder te mostrar dentro da plataforma Aave, que é hoje a maior plataforma DeFi do planeta Terra, são praticamente 40 bilhões de dólares atrelados na Aave, hoje o maior protocolo descentralizado em termos de TVL do mercado. Eu quero te ensinar como que funciona o empréstimo over colateral no DeFi. Esse tipo de conteúdo aqui, pessoal, eu só ensino em curso e também em mentoria. Então eu estou abrindo aqui, deixando aberto para vocês aqui no YouTube, então valoriza. Seguinte, diferentemente de um banco tradicional, a Aave não é um banco. Ela é uma plataforma feita para que as pessoas possam emprestar dinheiro e capacitar esse dinheiro em forma de juros de ganhos passivos, tá? Então a Aave, ela é uma plataforma descentralizada, aonde pessoas podem pegar o seu bem de garantia, nas suas criptomoedas de garantia, travar essas criptomoedas e pegar empréstimos colaterais, tá? Então vamos pensar que eu seja aqui, né, um mutuário, ou seja, eu estou precisando de dinheiro, eu preciso fazer uma piscina de liquidez, eu preciso fazer um staking, eu quero comprar mais Bitcoin porque eu tô sem liquidez, então eu preciso comprar mais Bitcoin porque eu tô afim, o preço tá legal, eu preciso pagar uma dívida, né? Eu preciso comprar algum produto para minha empresa que melhoraria o rendimento dessa empresa e com esse rendimento, né, eu conseguiria pagar os empréstimos, então alguma coisa nesse sentido, tá? Então esse mutuário, ele vai alocar o seu bem de garantia, né? Então pode ser qualquer bem, claramente que quanto mais estável esse bem, quanto mais forte esse bem, melhor, né? Que é o caso do Bitcoin, do Ethereum, stablecoins. E aí quando você coloca esse bem de garantia, quando você trava esse bem de garantia, esse bem ele vai render um pouquinho dentro da Aave, ele vai ser um supply com rendimento, tá? Anual. E o contrato inteligente, ao travar esse bem de garantia, ele permite, ele libera criptomoedas de empréstimo, que é o que chamamos de borrow, para você poder fazer o que você bem entender e o que você necessitar fazer. E aí isso vai gerar uma taxa de juros anual que você paga para a Aave, pode pagar semanalmente, mensalmente ou anualmente. E conforme você vai pagando, ao terminar de pagar o teu empréstimo, você pode sacar de volta o seu colateral, né? Então, é igual um banco, é a mesma coisa, tá? Então, às vezes no banco você pode também fazer um empréstimo colateral. Eu posso deixar no banco um carro, um imóvel, eu pego o empréstimo, quando termino de pagar o empréstimo, esse imóvel volta a ser, né, a ficar comigo. Se eu não consigo pagar totalmente, se eu tiver um problema durante o processo, o banco pode pegar esse imóvel para ele, que é o caso da hipoteca. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Aqui é a mesma coisa. Se você não conseguir pagar a taxa de juros e a tua saúde de empréstimo começar a baixar demais,
A AVE, por contrato inteligente, vai liquidando o seu bem travado até que chega um ponto que você perde ele completamente. Então, você precisa saber trabalhar na plataforma, fazer o contrato descentralizado funcionando para você da maneira correta e fazendo isso girar de uma maneira que seja saudável, né? Que você vá pagando essa taxa de juros e que vá pegando esse dinheiro. Mas afinal, quais são as vantagens de você utilizar a AVE, por exemplo, aqui, né? Fazer um empréstimo descentralizado no DeFi. Primeiro ponto, você não tem que colocar nenhum tipo de informação pessoal tua, não tem KYC. Segundo ponto, não importa se você tem nome sujo ou não, se o seu CPF está com o nome no vermelho ou não, se você tem dívidas ou não, não importa. Não interessa nada, o que importa é que se você tem ativos para pôr de garantia e pegar o empréstimo, ponto. Ponto principal, taxa de juros. A taxa de juros ela tem uma variação muito baixa. Nós estamos falando aqui em média de 3 a 5% ao ano no pagamento. Diferente de um banco tradicional que você paga isso por mês, muitas vezes. Então é interessante já que você entenda que a taxa de juros no DeFi ela é muito menor do que num banco tradicional. Professor, mas quais são as desvantagens? Você está usando plataforma descentralizada, você está usando o DeFi, sempre tem um risco, você está usando criptomoedas, que é um mercado altamente volátil. Então, óbvio que existem o risco, mas na minha opinião, em risco-retorno, é muito melhor eu usar essa estratégia do que depender somente de um banco que vai acabar com a minha vida financeira pagando uma taxa de juros altíssima e sem segurança. Que segurança que você tem hoje usando o real, uma moeda que se desvalorizou tanto nos últimos anos? Então é isso que você tem que entender. Isso aqui é uma estratégia, uma alternativa para você, para sua empresa, para sua família, para você conseguir chegar em resultados interessantes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma aluna da mentoria. Eu dei a mentoria hoje para eles. E o que ela vai fazer? Olha que bacana isso, tá? Ela vai pegar o Bitcoin que ela tem na carteira dela, ela vai colocar o Bitcoin como colateral, ela vai travar o Bitcoin, ela vai pegar dólar como borrow, né, como empréstimo. Esse dólar ela vai mandar para a exchange centralizada e sacar em forma de real para a conta dela, e ela vai fazer um sistema de placas fotovoltaicas na empresa, tá? E com o rendimento do sistema fotovoltaico, ela vai pagar a taxa de juros que é de 5% ao ano, que ela vai ter aqui, e o restante é lucro para ela. Se ela fosse fazer a compra dessas placas fotovoltaicas em banco tradicional, onde ela foi no banco e já fez, né, toda a análise desse caso, daria mais de 50 mil reais só de taxa de juros do empréstimo dela. Então, acima de tudo, ela vai pagar à vista. Então, ao pagar à vista, ela consegue ter um preço muito melhor para pagar as placas fotovoltaicas e ela vai pagar uma taxa de juros muito, mas muito menor do que se ela tivesse que fazer um empréstimo num banco. E acima de tudo, ela não vai precisar colocar dinheiro novo. Ela vai usar o próprio dinheiro que ela já tem, que ela já investiu no Bitcoin, para poder tirar dólar e reverter em real e comprar as placas. Então isso é fenomenal. É literalmente usando o DeFi para a vida real. Bom, vamos parar com a teoria e vamos lá para a plataforma para eu poder te ensinar como ela funciona. Antes de poder falar para você na prática como você pode usar a AVE, eu quero sempre deixar aqui os produtos que hoje eu tenho disponível para os meus alunos, que é a mentoria DeFi e também a parte do curso do Zero ao Avançado no DeFi. Ambos os produtos, os links estão na descrição, são produtos excepcionais para que você possa estudar tudo que está rolando dentro dos mercados descentralizados. E, cara, realmente vale muito a pena. Tô com uma promoção bem legal, que assim que você assina a mentoria, você ganha o curso, tá? E também vou deixar aqui para vocês um e-book gratuito na descrição e um contato no WhatsApp direto para você poder tirar suas dúvidas. Mas se você quiser falar comigo, vai no meu grupo do Telegram e já manda a mensagem direta que a gente conversa, fechou? Bom, rapaziada, indo aqui para a parte da AVE, que é, na minha opinião, a única plataforma de qualidade em termos de empréstimos colaterais. Existem sim outras plataformas, tá? Que fique muito bem claro isso. Você pode usar outras plataformas,
mas para mim, eu não vejo sentido em usar outra, sendo que a Aave é a maior de todo o mercado. Se a gente vier aqui na DeFi AMA e olhar de todos os protocolos DeFi, a Aave está em primeiro lugar com 39 bilhões. Então, dos 149 bilhões, 39 bilhões estão alocados em Aave, né? Hoje são 18 chains que aceitam a Aave, ela tem parceria com muitos outros tipos de protocolo e realmente vale muito a pena a usabilidade desse protocolo descentralizado, tá? Desse lado esquerdo fica o supply, ou seja, o colateral que você vai colocar para rendimento, e desse lado direito fica o empréstimo, o borrow, que é o que você vai pegar, né, para você poder utilizar, tá, pessoal? Aqui nessa setinha você pode colocar todas as redes disponíveis no mercado, né? Desde a Ethereum tradicional até as de Layer 2, como por exemplo Arbitrum, Optimism, Binance Smart Chain, Polygon, né? Entre muitas outras aqui que você pode utilizar. Cada rede dessa ela tem tipos diferentes de supplies para você poder utilizar e borrows também. Então, por exemplo, na Arbitrum, tá? Arbitrum, pessoal, a partir do momento que você tem um ativo na carteira, ela já vai mostrar para você quais são as possibilidades que ela tem para você poder fazer o supply. Então, por exemplo, aqui, tudo isso de supply você pode usar hoje na Arbitrum, tá? Então aqui, por exemplo, você pode colocar Ethereum, você pode colocar o SDT, o SDC, Bitcoin, você pode colocar Link, né? E repare o que é mais interessante é que o supply aqui, ele rende, né? Então quando você coloca em supply, ele está rendendo anualmente. Então, por exemplo, a stablecoin USDT, ela rende 4,26% anual. Claro que isso tem variação de acordo com o TVL, de acordo com a quantidade de pessoas que estão entrando na Aave, tá? O Ethereum, por exemplo, que eu tenho nesse momento aqui, eu tô com quase $1.000 em empréstimo no Ethereum, ele tá me pagando 1,71% de APY. Professor, eu posso usar a Aave só para fazer rendimento? Pode, você não precisa fazer o empréstimo. Você pode colocar só em supply. Só em supply. E aí, cada rede você tem supplies diferentes, tá? Então, aqui na Arbitrum a gente tem esses. Por exemplo, se eu vier aqui na Ethereum e olhar quais são, eu tenho todos esses daqui. Repare que na rede Ethereum, o Ethereum está rendendo um pouquinho mais, ele rende 1,80, tá? E eu tenho todos esses ativos para colocar, repare que eu tenho bem mais ativos, tá? Eu posso colocar, por exemplo, aqui a rede Base. A rede Base eu tenho outros supplies para serem colocados. Então, qual que é a minha opinião? Quando você for trabalhar com o colateral, analise quais redes que estão rendendo mais e quais redes você gostaria de utilizar. A minha dica é, se você for usar a rede Ethereum, só fica ligado porque, obviamente, a taxa de gás é maior. Só isso. Mas a rede Ethereum, com certeza, são as maiores oportunidades que tem também. E aí você tem que balancear o que é melhor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na rede Arbitrum, que é a rede que eu estou usando nesse momento, eu tenho Ethereum e eu puxei aqui essa abinha a partir do momento que eu faço o supply, né? É só clicar em supply e colocar, tá? Ao colocar o supply, você deixa essa abinha em verde, colateral, tá? Ela já fica automática em verde. E com isso eu consigo pegar o borrow. O que é o borrow, pessoal? É o empréstimo. Então eu venho aqui e peguei $400 em USDC, tá? Por que já tá 402, professor? Porque tá com a taxa de juros, né? A taxa de juros anual para eu pagar esse empréstimo é de 5%. Então, eu tenho que pagar pelo menos a taxa de juros no ano. Eu não posso deixar acumular essa taxa de juros. O certo é eu ir pagando, né? Então, mas professor, por que você pegaria empréstimo? Se eu tenho esse Ethereum parado na minha carteira, por que eu não pegaria $400, por exemplo? Né? E pegaria esses $400 e renderia esses 400 na Pendle ou numa piscina de liquidez e faria isso gerar 40% ao ano, pago 5% e fica 35% ao ano para mim e já era. Em vez de deixar esse dinheiro parado, eu estou rentabilizando. O dinheiro tem que render, entende? Tem que render. Então, pagar 5% de juros ao ano, para mim, é muito tranquilo, porque uma pool de liquidez mesmo tradicional vai me dar 30%, 40% ao ano. Eu consigo pagar e o que sobra é meu. Ah, mas e esses 400 que você tem que pagar? Esses 400 eu estou usando ele. E esses $400 que eu peguei está rentabilizando. Né? Então é uma forma que você encontra de poder gerar
dinheiro com dinheiro parado. Você já tinha dinheiro parado, então você está produzindo dinheiro para você, né? Eu poderia pegar Bitcoin, eu poderia pegar Ethereum, eu poderia pegar Link, Arbitrum, DAI, né? E aí cada um desses ele tem a taxa de juros de cobrança, né? O que acontece? Como eu peguei stablecoin, a taxa de juros da stablecoin ela é um pouco maior do que de um Ethereum, por exemplo, ou de um Bitcoin. Por que ela é maior? Porque ele é um ativo estável. Então, por ser um ativo estável, a taxa de juros fica nisso mesmo. 5,5%, 4,8%, 5%. Quando eu pego um ativo que é volátil, como o Ethereum e o Bitcoin, se ele desvalorizar no mercado, a taxa de juros começa a aumentar bastante, tá? E se ele valorizar, a taxa de juros diminui. Da mesma forma que o teu supply aqui, se ele valorizar, é melhor para a tua taxa de juros e a saúde de risco. Se ele desvalorizar, é pior para a sua taxa de fator de risco de empréstimo e é pior também para a taxa de juros. Mas, professor, o que é essa tal taxa de fator de risco, health factor? O que seria isso, né? Pessoal, a Aave, ela trabalha com uma saúde de empréstimo, tá? Que varia em numerações, 1, 2, 3, 4, tá? Abaixo de 1, quer dizer que o fator de risco do seu empréstimo ele está muito baixo. E é sinal de que pode acontecer, né, de bots automatizados ou de pessoas que comecem a liquidar o seu colateral. Então, resumindo, quando você faz um empréstimo aqui na Aave, se você pega muito dinheiro emprestado em relação ao valor de supply, e esse número, né, esse fator de risco for próximo de 1, você está correndo um risco muito grande de liquidar os seus ativos de colateral. E isso não é bacana. A dica que eu te dou, pegue em média, no máximo, até 40%, 50% do valor total. Ou seja, se eu coloquei $1.000 aqui, eu tiro 500. Se eu coloquei 970, eu tirei 400. Deixando um fator de saúde próximo a 2. Tá? 1,8 a 2,2, que é um fator de risco interessante. Mas qual que é o grande problema para o mercado? O problema é isso daqui, ó. Então vamos pegar como exemplo o que nós tivemos na última sexta-feira, uma queda muito grande de mercado, tá? Então vamos pensar que eu tinha lá o meu supply do Ethereum a 4.394 e ele foi e desvalorizou 21%. Se o Ethereum desvalorizou 21%, quer dizer que o colateral que eu deixei preso na Aave desvalorizou 21%. E isso pode fazer com que o meu fator de saúde ele desça bastante e eu possa chegar próximo a 1 e, infelizmente, começar a ter liquidação. Então esse é o cuidado que você deve ter com qual ativo que você vai colocar como colateral. Então, por exemplo, se eu pego aqui, vamos pegar um exemplo de outro tipo de ativo. Vamos pensar que eu peguei a Pendle, por exemplo, aqui, e eu deixei a Pendle como colateral. Olha o problema de deixar uma altcoin como essa. Ela desvalorizou 64%. Então, você vê em poucos minutos, em 10 minutos, a Pendle desvalorizou 64%. O meu colateral não ia resistir e eu ia começar a sofrer perda com a minha liquidez. Então você tem que tomar só esse cuidado com qual colateral que você está deixando para você ter uma segurança maior. Se você está querendo aprender como calcular esse risco, como que você faz o cálculo para saber quanto que tem que descer, né, para chegar próximo a 1, aí eu passo diretamente isso tudo para os meus alunos, tanto na mentoria quanto o curso. Fiquem à vontade para poder assinar os meus produtos. E aí eu ensino a usar o protocolo da forma mais profunda possível. O que eu estou passando aqui para vocês é a ponta do iceberg, porque aí você precisa entender o protocolo e usar ele da melhor maneira possível. E toda vez que você quiser pagar o seu empréstimo, você vai clicar em Repay. E em Repay você vai fazendo os pagamentos colaterais até finalizar todo o seu empréstimo. Quanto mais rápido você pagar o seu empréstimo, melhor. Menos juros você vai receber. Quanto mais tempo você demorar, mais vai acumulando em débito junto com a APY. Então é interessante que se você tiver condições de pagar rapidamente o empréstimo, melhor para você. O legal é que você pode fazer o repay a hora que você quiser. E outro fator importante, é interessante que você faça um rebalanceamento do fator de risco. O que eu quero dizer com isso? Se o fator de risco de saúde começar a cair bastante, você pode tanto fazer repay para poder melhorar o teu fator de risco, como colocar mais colateral
para melhorar também esse fator de risco. Então você tem que fazer um autocontrole e isso é muito importante na IVE. Bom, povo rico, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que amanhã às 17 horas temos uma live ao vivo para vocês aprenderem mais sobre DeFi. Um forte abraço, tudo de bom, valeu. Tchau, povo rico.